O que há de verdade nessa história de que Oscar já tem um acordo verbal para jogar no Flamengo em 2024. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores da história e fala também sobre o Vasco. A boa notícia enfim chegou, São Januário está liberado para receber torcedores. Quero te atualizar sobre a situação do São Paulo. Foram duas propostas recusadas da Arábia Saudita do mesmo clube por jogadores diferentes do tricolor nos últimos dias. Você vai saber em detalhes a partir de agora. Quero falar também sobre o Palmeiras. Mike pode deixar o clube para 2024. Tem novidades importantes também no mundo da bola. Preciso te atualizar sobre Pepa, chateado com dirigentes do Cruzeiro. Ele mesmo revelou isso em uma entrevista nessa quarta-feira. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica super legal. Hora de trazer um recado especial da galera do futebol interativo que vai te ajudar a realizar o sonho de trabalhar com o futebol. Seja dentro de um clube com gestão, análise de desempenho, tática, ou então na mídia como jornalista, como no meu caso. O futebol interativo é uma verdadeira faculdade do futebol e certamente tem um curso ideal para te ajudar. E o que é mais legal, na minha opinião, lá você não fica só na teoria, você aprende na prática com estágio garantido em um clube parceiro deles aqui no Brasil. Se você tem esse sonho de trabalhar com futebol, não perca essa oportunidade. Clique agora mesmo no link que está na descrição do vídeo, manda sua pergunta, eles estão dispostos a tirar todas as dúvidas, explicar quais são as diferenças dos cursos, quais se encaixariam naquilo que você pensa e mais do que isso, vão te garantir um enorme desconto por vocês estarem assistindo ao canal da Nicola. Feito o convite? Bora começar o vídeo? Iniciando com o giro de notícias, e a primeira informação é sobre Arturo Vidal, que vai passar por cirurgia no joelho e pode não jogar mais nessa temporada. O volante chileno, que pertence ao Atlético Paranaense, se contundiu vestindo a camisa da sua seleção e talvez não jogue mais em 2023. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte no Furacão e essa pessoa disse que ainda não há uma decisão sobre a prorrogação do contrato ou não do atleta. Bora contar também que o Corinthians está tentando um acordo com a empresa que representa Ramiro, o volante que deixou o timão no fim da temporada passada e cobra, entre outras coisas, 7 milhões de reais pelo não pagamento de uma série de dívidas. O Corinthians tenta reduzir essa questão, além de chegar a um acordo para o parcelamento. Só para completar, o timão ainda deve, também relacionado ao Ramires, aproximadamente 21 milhões de reais a Juliano Bertolucci, que foi o responsável por colocar o atleta no timão sem qualquer custo para o Corinthians na oportunidade. Fechando o giro de notícias, preciso te informar que mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para Vasco e Fluminense. Partida do Campeonato Brasileiro marcada pro Newton Santos 2 dos setores já não tem mais ingressos. Hora de falar sobre Palmeiras e Flamengo, que aparecem como os únicos brasileiros num ranking divulgado nas últimas horas. O CIES, Centro Internacional de Estudos Esportivos, revelou um ranking dos 100 clubes que mais investiram em jogadores para a montagem dos seus elencos. O Flamengo aparece em 49º com 864 milhões de reais investidos. O Palmeiras é o 95º com 313 milhões de reais. Só a título de comparação, o líder desse ranking é o Manchester United, que gastou 6 bilhões e 100 milhões de reais, muito à frente dos brasileiros. Pouco atrás do Manchester United aparecem Chelsea e City, com números também bastante expressivos. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Quero te contar que o Pepa está chateado com os dirigentes da Raposa. O técnico português, demitido no último dia 29, revelou em entrevista ao GE que ainda não conseguiu engolir a forma como foi demitido. Nessa entrevista ele disse o seguinte, abre aspas, quando falo sobre a saída, falo com um bocado de mágoa e frustração, porque não queria sair, não esperava nem queria. Ele completa, a única coisa que senti foi me senti um pouco desapoiado. Você treina o Cruzeiro com 11 milhões de torcedores, uma paixão louca, e de repente, tchau, acabou. Se fosse por confusão com jogadores, com direção, com más exibições, até entenderia. Aí sim, mas é uma grande mágoa, fecha aspas. Só para completar, vale a lembrança de que Cruzeiro e Pepa ainda não conseguiram chegar a um acordo em relação à rescisão contratual. O Pepa está exigindo pagamento integral da multa e quer receber essa grana em poucas parcelas. O Cruzeiro tenta diminuir o valor da multa e também fazer um parcelamento longo.
A última sobre o Cruzeiro, o Zé Ricardo, enfim, teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário da CBF. Dessa maneira estará em condição de se sentar no banco de reservas para o confronto contra o Santos nessa quinta-feira. Hora de falar sobre o Vasco. Enfim, São Januário está liberado. Uma reunião entre Vasco, representantes do clube e o Ministério Público nessa quarta-feira selou a permissão do torcedor de voltar ao estádio depois de 83 dias. A última vez que o torcedor esteve em campo foi naquela derrota para o Goiás, quando foram atirados uma série de objetos no campo. O Vasco pegou 4 jogos de suspensão no STJD, os 4 jogos foram cumpridos, mas uma decisão da justiça, nada a ver com a justiça esportiva, decidiu que São Januário era um lugar muito perigoso por conta da barreira do Vasco, uma comunidade que existe há muito tempo, antes mesmo de São Januário. Pois bem, o Vasco se comprometeu ao lado da 777 a uma série de alterações. A ideia é implementar medidas para elevar o padrão de segurança, só para vocês entenderem algumas dessas medidas. Sistema de reconhecimento facial na entrada do torcedor, espalhar câmeras de alta definição por todo o estádio, para que os responsáveis por atitudes irresponsáveis ou que não combinam com futebol, esses caras sejam punidos de forma exemplar. Com tudo isso resolvido, Vasco volta a jogar dentro de casa no dia 21 de setembro, próximo jogo como mandante, confronto contra o Coritiba, super importante na briga contra o rebaixamento. Hora de falar sobre Mike. Informação que vem de um canal que trata sobre o Palmeiras. O canal P de Porco afirma que o Mike deve deixar o Verdão em 2024. Ele teria sido procurado por clubes da Arábia Saudita e do Catar nessa última janela recém-encerrada. O Palmeiras se recusou a tratar sobre essa negociação, mas condicionou a saída do atleta para 2024. Muito torcedor do Palmeiras preocupado com essa chance. O que eu fiz? Entrei em contato com o Palmeiras, que alega não ter nenhuma negociação pelo Mike para a próxima temporada. Pelo contrário, existe tanta convicção de que ele fica, que até esse momento o Palmeiras nem renovou o contrato do Marcos Rocha, que é seu reserva imediato. Também consultei o Flávio Viana, que é o empresário que mais mexe com jogadores brasileiros no mundo árabe, e ele falou que não foi procurado por ninguém para tratar sobre o Mike. Jogador que cresceu de produção, recuperado de lesão, virou titular absoluto, seja como lateral direito, seja como um meia atacante. Em alguns momentos, o Abel chegou a testar essa possibilidade e isso pode se repetir, inclusive agora, com a contusão do Dudu. Você venderia o Mike? Use o espaço para comentário para dizer o preço do atleta. Para completar, ou mudando de assunto, quero falar sobre o São Paulo. Contei para vocês nos últimos dias que o Wellington Rato poderia ter se mudado para a Arábia Saudita, vocês lembram, né? Consegui descobrir o nome do clube e uma série de outras informações. Quero começar te contando de forma cronológica. O Damak FC, que é um time da Arábia Saudita, tinha interesse em contratar o Luciano. Procurou o São Paulo, oferecendo 3 milhões de euros para contratá-lo. Antes mesmo de o São Paulo recusar a proposta, a oferta seria recusada, o Luciano disse que não estava disposto a se mudar para a Arábia Saudita, especialmente porque a possibilidade de mudar a vida financeira dele não era tão vantajosa na visão do Luciano. Luciano ganha na casa dos 500 mil reais por mês, teria seu salário pelo menos dobrado se tivesse se mudado para a Arábia Saudita. Pois bem, diante do não acerto com o Luciano, o mesmo Damak procurou o São Paulo oferecendo 2 milhões de euros, ou mais ou menos 10 milhões e 600 mil reais para a contratação do Wellington Rato. O Rato se animou com a possibilidade, já tem 31 anos de idade, ganha um salário relativamente bom há pouco tempo. No Tricolor ele ganha na casa dos 300 mil reais mensais. Teria a chance de ganhar praticamente 1 milhão de reais por mês. Mas o presidente Júlio Casares disse que não vende em hipótese alguma o Rato por esses 2 milhões de euros. Essa negociação só poderia ser retomada para a próxima temporada, afinal de contas a ideia é manter todos os titulares. Rato chegou a conversar com o Dorival Júnior sobre a possibilidade de sair, no final das contas entendeu, momento importante do São Paulo, a chance de o Tricolor ser campeão da Copa do Brasil e vai ser reforço importante para os 2 jogos contra o Flamengo marcados para esse domingo e para o próximo domingo, jogo de ida no Maracanã, jogo de volta no Morumbi. As 2 ofertas, tanto pelo Luciano quanto pelo Wellington Rato, foram trazidas pelo Flávio Viana, que é o brasileiro que mais opera no mundo árabe, é um empresário super influente nos clubes, especialmente da Arábia Saudita. Quando um clube saudita precisa de um jogador, é ao Flávio Viana que ele recorre, o Flávio faz a ponte e negocia com os clubes brasileiros. Bora mudar de assunto e falar sobre um tema que agitou o torcedor do Fla nessa quarta-feira. De acordo com a revista Colorada, a chance de Oscar jogar no Inter em 2024 é praticamente zero, isso porque o Oscar já tem um acordo verbal com o Flamengo para se tornar reforço do Fla a partir de 1º de janeiro de 2024, ou seja, em alguns meses.
Confesso que me chamou a atenção, até porque o Oscar tem vínculo com o Xangai Port até novembro do ano que vem. E o Xangai tem sido muito intransigente quando o assunto é Oscar. Vocês vão lembrar que o Oscar pediu, exigiu, forçou para que ele pudesse ser liberado e ficasse na temporada passada jogando no Flamengo enquanto a sua esposa estava grávida. Havia uma preocupação muito grande do Oscar e da família em relação à pandemia e como é que esse filho nasceria na China. O Oscar foi liberado para ficar no Brasil ao lado da esposa, mas não teve autorização para jogar no Flamengo. Será que agora, há 11 meses do fim do contrato, o Xangai toparia liberá-lo? O que eu fiz? Procurei um dos representantes do Oscar e a pessoa me disse o seguinte, abre aspas, ainda não tem nada acertado para que ele saia do Xangai, mas estamos tentando. Então, de fato, o Oscar tem vontade de jogar no Flamengo, essa não é uma novidade. O Oscar já se encaminhou ou encaminhou um acordo com o rubro-negro, falta o principal acordo para que ele seja liberado do Xangai Port na atual temporada, 27 jogos, 8 gols e mais 8 assistências, atleta de 32 anos de idade com bastante lenha para queimar. Seria ele o substituto de Everton Ribeiro que está indo embora? Dá para jogar Oscar e Arrascaeta juntos? Use espaço para comentário e deixem a opinião, beleza? Espero que tenham curtido o vídeo, deixem like, se inscrevam. A gente volta às 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!